Nós vamos considerar agora, em nome de Jesus, um outro texto da Palavra de Deus envolvendo a missão de Jesus. No mesmo capítulo 8 de João, nós lemos assim, o verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, o primeiro ponto aqui Jesus fala aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Observe que uma crença superficial em Jesus não salva a pessoa. Quer dizer, eu dizer que eu me entreguei a Jesus, mas eu não permaneço nele, eu posso dizer assim, olha, eu conheço Jesus faz 40 anos. É suficiente? Não. Nós precisamos permanecer em Jesus. Em Colossenses, no capítulo 2, diz assim, assim como recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele. E se você ler São João capítulo 15, a palavra permanecer, ela é repetida muitas vezes. Então, queridos, crer em Jesus é importante? Claro que sim, é importantíssimo. Mas não é suficiente crer hoje e esquecer dele amanhã. Nós precisamos permanecer nele. E ele explica como. Se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, está claro? Então nós permanecemos em Jesus quando estamos em comunhão com ele, em oração e estudo da sua palavra. Então ele diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quer dizer, é aquela comunhão permanente. E o verso 32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você observar na Bíblia a palavra verdade, você vai encontrar várias orientações, várias lições. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é um Deus de verdade. Ela diz também que o Espírito Santo é o Espírito que nos guia na verdade. O próprio Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o salmista diz que a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. E o apóstolo Paulo, ele fala que a igreja de Deus é a coluna e baluarte da verdade. Então, se você juntar tudo isto, Deus é verdade, o Espírito Santo nos guia na verdade, Jesus é a verdade, a lei de Deus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. A tua palavra é a verdade. E a igreja de Deus, ela diz, ela é a coluna e baluarte da verdade. Então aqui no verso 32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui a verdade está relacionada entre Deus Pai, o Espírito Santo, Jesus, a palavra de Deus, a lei de Deus e a igreja de Deus. Aqui é um pacote de verdades. Bem, naquele tempo, queridos, os judeus estavam sob o jugo romano. E, na realidade, era uma nação escravizada. E o principal objetivo dos judeus, ao esperar o Messias, é que o Messias fosse libertá-los do jugo romano. Eles não estavam preocupados em se ver livre do pecado. Eles queriam apenas uma liberdade política. Eles esperavam o Messias, um conquistador militar, que fosse libertá-lo do poder romano e os colocasse acima das outras nações. Era uma interpretação orgulhosa, arrogante deles, né? E quando Jesus falou assim, olha, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. O que eles responderam? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Olha a mentira aqui, né? Eles estavam subjugados pelos romanos e eram escravos do ódio, escravo do pecado, escravo da cobiça, escravo do egoísmo.
eram verdadeiros escravos. O que Jesus respondeu? Verso 34 diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, se nós temos uma vida em pecado, nós somos escravizados pelo pecado. E 35 diz assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. E agora Jesus fala do único que nos pode libertar realmente do pecado. Verso 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, um crente fiel, ele pode estar até na cadeia, preso na cadeia, mas ele está livre porque ele está com a alma perdoada por Cristo, ele está livre do pecado, está livre do crime. Quantos cristãos foram mortos, foram escravizados pelos homens, foram presos, mas eles estavam livres em Cristo. Então Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os judeus, eles se orgulhavam muito de serem descendentes físicos de Abraão. E pensavam que essa descendência física, descendência no sangue, na carne, era motivo de orgulho, de exaltação, de liberdade. E o que Jesus disse? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me. Então os judeus eram escravos do ódio. Considerando o fato de que Jesus não satisfez a pretensão política deles, eles desejavam matá-lo. Porque a minha palavra não está em vós. Verso 38 diz: eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Agora Jesus, ele faz uma identificação. Jesus era o Filho de Deus, ele era Deus, ele tinha natureza divina. E ele diz: vocês fazem o que vocês vêem no pai de vocês. Eles eram filhos de outro pai, não de Deus. Jesus foi muito objetivo aqui, né? Verso 39. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então, irmãos, vamos gravar um pensamento muito interessante, que a palavra filho na Bíblia tem duas aplicações. Tem a aplicação literal, por exemplo, os judeus eram descendentes físicos de Abraão, é verdade. Mas o mais importante é a descendência, a herança do caráter de Abraão. Eles não tinham o caráter de Abraão, eles tinham outro caráter, né? E que Jesus falou assim: olha, o fato de vocês serem filhos de Abraão segundo a carne não tem importância. Isso não resolve nada. Agora, se vocês são descendentes espirituais de Abraão, vocês iam praticar as obras de Abraão. Abraão creu em Jesus, Abraão fez a vontade de Deus, Abraão difundiu a luz da verdade. Abraão era um homem de caráter nobre, embora tenha cometido os seus erros também. Mas o verso 40 diz assim: mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade. Então a verdade era rejeitada pelos judeus. Jesus é a verdade, Jesus falava a verdade e Jesus vivia a verdade. E isso irritava os inimigos dele, né? E agora Jesus diz assim: agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que eu ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então Jesus estava provando que eles eram descendentes físicos de Abraão, mas não eram descendentes espirituais. Está claro? Verso 41 diz assim: vós fazeis a obra de vosso pai. Quem era o pai dos judeus incrédulos? No mesmo verso 41, eles disseram: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Eles aqui procuraram fazer uma acusação indireta contra Jesus. O nascimento misterioso de Jesus, que Jesus não era filho natural de José, ele era filho de Deus,
e ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. E eles queriam insinuar que Jesus era filho de adultério, filho de prostituição. Mas Jesus não deu atenção a isso, né? Eles disseram, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E aí Jesus continuou o diálogo. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havia de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Querida, a pessoa que está sendo controlada pelo ódio, controlada pelo inimigo, ela não suporta a verdade. Agora Jesus foi muito claro, diretamente, verso 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então agora Jesus deixa claro que o seguinte, aquele desejo de matar a Jesus, da parte dos escribas e fariseus, quem era o autor daquele desejo? Era Satanás. E os escribas e fariseus que odiavam Jesus eram instrumento de Satanás. O objetivo deles durante todo o tempo era tirar Jesus do caminho, né? Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, aqui vamos fazer uma aplicação para nós, né? Quando nós estamos mentindo, estamos seguindo a ordem de quem? Satanás. Satanás é mentiroso e pai da mentira, desde a sua rebelião no céu. Ele sempre foi mentiroso e pai da mentira. E agora o verso 45, Jesus diz assim, mas porque eu digo a verdade, não me credes. E agora Jesus faz um desafio interessante. Quem dentre vós me convence de pecado? Irmãos, Jesus teve uma vida perfeita, uma vida pura, sem pecado. E ele fez um desafio para os judeus. Quem de vocês me convence de um pecado? Jesus não teve pecado. Por isso, queridos, a nossa esperança de salvação está em Cristo. Jesus se tornou um sacrifício perfeito, porque ele teve uma vida sem pecado. Ele satisfez de maneira plena a lei de Deus. Por isso que ele falou assim, eu sou a verdade. Então Jesus fez o desafio, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. E o verso 48, os judeus responderam, porventura nós não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Irmãos, essa palavra samaritano era uma acusação, era uma palavra pejorativa. Quando os judeus queriam ofender alguma pessoa, eles o chamavam de samaritano. És samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo. Aqui, queridos, aqui está uma promessa maravilhosa para aqueles que creem em Jesus, ouve a sua palavra e a pratica. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Interessante, Jesus está falando aqui que a pessoa que o aceita, a pessoa que aceita a sua palavra e obedece, não morrerá, e ele acrescenta assim, eternamente. Porque a morte pela qual os filhos de Deus passam neste mundo, diz Jesus, é apenas um sono. E aqui diz assim, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Eles não fizeram a distinção, porque quando Deus fala de morte, ele está falando de morte eterna, que é o salário do pecado. Mas essa morte pela qual os filhos de Deus passam nesse mundo
não é realmente morte, é apenas um sono. Então, agora eles desafiam: és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te faz ser? Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. E quem me glorifica é meu Pai, que vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Agora, irmãos, aqui a partir do verso 56, Jesus diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tendes 50 anos e viste Abraão? Agora, irmãos, Jesus proclamou a sua divindade. Ele diz assim: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, essa palavra, essa expressão eu sou, significa presença eterna. Jesus, que estava falando com os judeus, eu sou, era o mesmo que falou com Moisés: eu sou, me enviou a vós. Então essa expressão eu sou significa presença eterna. Jesus é, Jesus existe, desde a eternidade. Então, queridos, os judeus agora pegaram em pedra para atirarem nele. Por quê? Eles entenderam a palavra de Jesus, que Jesus estava se proclamando como Deus. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E diz a inspiração que quando Jesus falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou, diz que houve silêncio na assembleia, porque aquele mestre galileu estava utilizando a mesma palavra que ele falara com Moisés junto à sarça ardente. Quando Moisés perguntou assim: se o povo perguntar qual é o nome daquele que está me enviando para libertar vocês, Jesus falou assim: diga para eles que eu sou, vos enviou a vós. Vos enviou a vós. Então, querido, Jesus é Deus. Ele é o eu sou do Velho e do Novo Testamento. Ele é um ser eterno, com todos os atributos divinos. Portanto, ele tem poder para nos salvar plenamente. Então, Jesus adotou natureza humana para nos alcançar, mas ele nunca deixou de ser Deus pleno. Aqui está a certeza da nossa salvação. Que nós o aceitemos plenamente como nosso Pai, como nosso Deus, como nosso irmão, como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Amém. Chegar a justiça e santidade.